Oi, Descomplica, tudo bem? Meu nome é Daniel Prado, eu sou mestre em logística pela PUC do Rio de Janeiro, sou engenheiro mecânico de formação pela UERJ, também já trabalhei com logística há mais de 20 anos, trabalhando como gestor de diversos tipos de empresas de logística, desde a área do e-commerce até produtos químicos, passando também pela área portuária, transporte marítimo. Então eu sei de tudo um pouquinho, já conheço bastante coisa nessa área de logística. Hoje em dia eu sou professor, dou aula em cursos técnicos aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Descomplica, eu estou fazendo a minha aula teste hoje. Minha aula teste, o assunto vai ser gestão de custos logísticos. Vamos procurar saber quais são os principais custos logísticos que se tem ideia e o que a gente pode fazer para melhorar a eficiência e aumentar a rentabilidade das empresas. Vamos lá? O objetivo, então, da nossa aula de hoje é entender os principais componentes dos custos logísticos e como a gente vai fazer para otimizar esses custos logísticos. O que a gente pode fazer ao identificar esses custos? Algumas ações, algumas estratégias para que a gente consiga reduzir os custos logísticos das operações. Então você imagina uma situação. Uma empresa que tem um galpão logístico e realiza armazenagem e distribuição de materiais elétricos, como espelhos de tomadas, fios condutores, né, fios de eletricidade, cabos, conduítes, disjuntores, uma série de produtos que são frágeis ficam estocados nesse galpão logístico da empresa. E a empresa faz a distribuição. Só que a empresa ela tem sofrido para manter essa rentabilidade que ela costuma ter, porque os custos logísticos estão cada vez maiores. Então isso é uma realidade na vida de muitas empresas, né, do Brasil. E o que a gente pode fazer então para resolver esse problema? Então, a empresa, através de seus gerentes de operações, decidiu identificar e reduzir os custos logísticos para montar estratégias, visando melhorar a sua eficiência e a sua rentabilidade. Ou seja, o que ele vai fazer para tentar reduzir esses custos e melhorar a eficiência da empresa, otimizar o transporte logístico. Quando a gente fala de custos logísticos, a gente pensa qual é o principal custo logístico de um operador logístico. Quais seriam esses custos? A gente tem muito custo fixo, tem muito custo variável, mas quando a gente pensa em logística, a primeira coisa que vem à cabeça, o que é? O custo de transporte. O custo de transporte realmente no Brasil, um país de dimensões continentais, é muito caro. A gente tem um custo chamado custo Brasil, que eleva muito o valor do custo das exportações, o valor total, por exemplo. Né? Então, como o Brasil é um país muito grande, a distância percorrida é um fator relevante a se levar em conta. Desde a navegação de cabotagem, que vai margeando a costa brasileira do norte até o sul do país, bem como os transportes rodoviários dentro do Brasil, com uma malha rodoviária muito extensa, algumas pedagiadas, cobrando um preço caro de pedágio, fora a distância percorrida, né, são longas distâncias percorridas, e a utilização basicamente, né, muito maior do modal rodoviário, do frete rodoviário, que ele custa um pouco mais barato em relação aos outros, quando a gente está falando de modelo de transporte unitário, mas se você for dividir ele pela quantidade de carga que leva, que é pouca, e pelo custo do seguro, que é maior, ele não compensa tanto. Seria melhor que o Brasil tivesse mais malhas ferroviárias para fazer esse custo de transporte ficar um pouco mais diluído. Mas infelizmente não é isso que acontece. O tipo de transporte, portanto, o transporte rodoviário, ele é mais barato, se você for contar caminhão por caminhão, mas se você for dividir pela quantidade de carga que ele leva, né, a tonelagem ou a quantidade de embalagens, o custo por carga ele fica muito caro no Brasil. Além disso, o volume e o peso das mercadorias, dependendo do tamanho, do volume, do tipo de mercadoria, se for mercadoria granel ou mercadoria do agronegócio, por exemplo, esse frete dividido pelo peso, ele fica muito caro, né, dependendo da quantidade de carga que você vai levar. O frete do agro, por exemplo, muitas partes dele são ferroviários e algumas são do rodoviário. Mas isso aí já faz uma diferença muito grande. E os preços de combustíveis, né? O preço do Brasil é um preço subsidiado, mas ainda assim é um preço alto do diesel para fazer o transporte de tanta carga pelo meio rodoviário. Então, o custo de transporte, seguramente, é um dos maiores custos de logística do Brasil. Faz parte do custo do Brasil, como a gente tinha falado. Falando dos custos de armazenagem, né? Logística também envolve a parte de armazenagem. Quando você vai estocar, vai colocar a sua carga em um armazém para posterior distribuição,
como era o caso desse que a gente falou agora, dos fios elétricos e material elétrico em geral, o custo de armazenagem chega a ser alto, porque se paga pelo aluguel do espaço, né, o espaço físico que você vai ocupar dentro do centro de distribuição, bem como o tempo que a carga vai permanecer lá dentro. Então, para a gente conseguir otimizar isso, seria ideal que a carga ficasse muito pouco tempo dentro do galpão. Além disso, há o custo fixo da mão de obra, né, de armazenagem, os conferentes, os carregadores mesmo de caminhão, os motoristas, tudo isso envolve custo fixo. Temos também o custo das utilidades, ou seja, empilhadeiras, máquinas de carregar pallet, né, as paleteiras, e todo tipo de material de armazenagem que pode ser usado, as próprias estantes, né, os porta-pallets que podem ser usados, o custo dos pallets mesmo, o custo de segurança, né, um armazém ele tem que ser muito bem protegido, tem que ter um esquema de segurança muito forte para evitar algum tipo de roubo, principalmente os que têm um valor agregado mais alto, os produtos com valor agregado mais alto, como os eletrônicos, por exemplo, e a tecnologia que também envolve a segurança, né? Tecnologia de informação, tecnologia de segurança, de câmeras e com um pessoal especializado para fazer essa vigilância, e a tecnologia de informação que envolve a questão dos sistemas, tanto sistemas operacionais, sistemas de controle das mercadorias, de entrada e saída, emissão de notas fiscais, tudo isso que envolve a questão de armazenagem e posterior expedição. Então, tudo isso faz parte do custo também. Um outro custo que a gente levanta é o custo de inventário, ou seja, o custo para você garantir que a quantidade física que está no armazém é igual à quantidade fiscal. Ou seja, tudo que entrou no armazém de fato está lá dentro e não saiu e não ficou perdido, né? Para você fazer isso, você tem que ter uma equipe dedicada a isso e fazer a manutenção, fazer esse inventário, né? Essa relação de produtos que estão dentro do estoque temporariamente. E isso envolve custo. Você tem o maquinário de uso, as leituras de barra, de código de barra, o próprio sistema mesmo de controle e o tempo, né, das pessoas fazendo esse tipo de inventário, dependendo do CD, pode ser um tempo muito alto. Além disso, temos o próprio custo do estoque lá em si, do inventário. Se o material ele fica perdurando por muito tempo lá, ele entra no armazém e não sai para distribuição, por algum motivo, por alguma desistência, ou por questão de sazonalidade, por exemplo, o custo fica alto também de você manter esse produto lá dentro. E, de fato, você tem que ficar sempre fazendo inventário dele, além dos custos que a gente já viu, dos custos referentes à armazenagem. Temos o custo de obsolescência, que está escrito aqui. Na verdade, a obsolescência envolve a perda de validade, por exemplo, quando o produto é perecível, ou algum outro produto que tenha validade, ou então um avanço tecnológico, por exemplo, no caso de eletrônicos, celulares, computadores, notebooks, por exemplo, que podem fazer com que o produto ele fique obsoleto, né? Então esse é o custo de obsolescência. E aí você vai ter que fazer uma distribuição rápida com um preço muito mais baixo, principalmente preço de custo, provavelmente preço de custo. E isso você vai evitar de ganhar, né, o recurso. Então realmente é um custo que você vai ter. Além das perdas, quanto mais tempo o produto fica estocado, mais sujeito ele está a ser perdido, ou ser avariado, ou até mesmo ser furtado. E quanto mais manipulação esse produto sofrer, trocar de lugar dentro do armazém, levantar para fazer o inventário, enfim, quanto mais manipulação, maior o risco que a gente tem de custos por perdas e, consequentemente, o ressarcimento dessas perdas, tanto para o fornecedor como, eventualmente, para o cliente. E o custo de oportunidade, né? O espaço que está sendo usado dentro do armazém, ele poderia estar sendo usado para receber novos materiais, novos produtos, e ele poderia estar sendo mais útil com a renovação mais rápida dentro desse estoque. Então, é mais um custo que a gente tem de oportunidade, poderia estar usando esse espaço, essa distribuição de uma outra maneira, caso ele não ficasse estocado por tanto tempo. Então, podemos considerar isso aí como custo de inventário. Além disso, temos outros custos, né? Os custos administrativos, todo o staff administrativo, o pessoal da área de expedição, os conferentes, os emissores de notas fiscais, as pessoas que trabalham fazendo o carregamento e o descarregamento dos caminhões, os sistemas de informação, então toda a equipe de TI, os ERPs instalados, né, que são os programas que fazem todo o monitoramento, todo o controle da empresa, com a área financeira, a área contábil, a área fiscal,
a área de operações, a área de transportes, tudo isso conectado por um sistema só, o ERP. E ele também recebe algumas informações, alguns dados de outros sistemas correspondentes. Então, isso custa, isso paga, tem um valor de mensalidade, e o acesso ele é liberado para poucas pessoas, não são todas que têm acesso, mas sim, ainda assim é um custo muito elevado que se tem. Temos os custos de embalagem e de manuseio, alguns desses produtos, como por exemplo material elétrico, daquele exemplo que foi dado no início, né, daquele caso que estavam falando, ele tem um custo de fazer a embalagem do próprio material. Tem que preparar os papelões, as caixas de papelão, passar as fitas em volta das caixas, fazer a proteção, às vezes, com papel bolha, para evitar o choque, ou evitar a umidade, né, evitar as pancadas dentro do caminhão, que são materiais frágeis, e o próprio custo do manuseio de ter que fazer isso, o tempo de homem e hora para fazer esse tipo de embalagem, preparação, colocação no pallet, envolver o pallet no frio stretch, todo esse material, toda essa preparação para o embarque e entrega das mercadorias. Além disso, a gente está falando aqui de custo de devolução e retrabalho, ou seja, aqueles produtos que chegaram avariados, ou com a embalagem avariada, ou o próprio produto avariado, e o cliente não querer receber e ter que fazer a devolução, ou seja, o caminhão vai para fazer essa entrega e acaba voltando uma carga que não era para ter voltado e vai ter que, certamente vai fazer um novo frete, um custo dobrado, para depois de fazer o retrabalho, de ter que providenciar um novo produto ou uma nova embalagem. Então, um custo dobrado que vai ter caso não haja cuidado suficiente no transporte ou na estocagem desse produto. Então, a gente pode ver que são muitos dos fatores que devem ser considerados na hora de verificar os custos logísticos de uma empresa. Sendo esses custos todos levantados, o que se pode fazer para melhorar esse tipo de custo? Né? Quais são as estratégias que a gente pode traçar? Por exemplo, temos aqui alguns exemplos que eu já coloquei aqui na apresentação. Um deles é a consolidação de cargas, que nós consigamos reunir a maior quantidade de carga possível para o mesmo embarque. Então a gente consolida isso, pode ser dentro de um caminhão baú, ou de uma carreta, né, da parte de carga seca da carreta. Nós temos contêineres também, a gente agrupar cargas de contêineres, e quanto mais cargas consolidadas dentro de uma única embalagem, ou dentro de uma única forma de transporte, maior vai ser a dispersão dos custos, ou seja, o custo de frete por unidade ou de frete por peso, ele acaba sendo menor, esse custo, quando a gente tem mais cargas consolidadas dentro do mesmo frete. Uma outra forma que a gente pode fazer seria consolidar as rotas, ou seja, fazer com que as rotas, otimizar as rotas, fazer com que as rotas elas sejam inteligentes, que a gente evite o cruzamento de veículos pelo mesmo lugar várias vezes, né? Que ele consiga seguir uma rota já pré-definida para bairros e locais de entrega, ou cidades pré-definidas, e que isso seja inteligente, que não tenham dois veículos fazendo a mesma rota, e que a gente consiga alinhar a necessidade de entrega com a necessidade de fazer uma redução de custos nesse transporte. Então, que essas rotas sejam otimizadas através de diversos programas de roteirização que existem no mercado, isso também faz parte do custo de TI, mas tendo um programa eficiente, um programador eficiente, se consegue otimizar essas rotas e com isso reduzir os custos. Uma outra questão que a gente pode utilizar como estratégia seria melhorar a gestão do inventário, como, por exemplo, fazer um modelo de Kanban e JIT. O Kanban, como a gente pode dizer, seria à medida que os produtos forem acabando de um determinado estoque, a gente já usar o espaço para utilizar para outras mercadorias serem estocadas, e com isso a gente vai conseguir dar um giro maior no estoque, lá no armazém. E as entregas JIT, as entregas just in time, bem na hora, traduzindo ao pé da letra, eu posso dizer como exemplo o e-commerce. Né? Então, esses produtos que você compra no e-commerce, eles raramente ficam estocados no armazém. Mal eles chegam no centro de distribuição, eles já partem direto para os pontos de entrega, eles já partem direto para as baias onde ficarão as carretas ou os veículos que vão fazer as entregas. Então, no máximo de um dia para o outro, esses produtos já saem, eles não vão para as prateleiras de estoque. Com isso, você reduz, obviamente, o custo de armazenagem. Eles não ficam armazenados, eles saem praticamente direto
se faz um cross-dock, né, uma transferência de carga de um veículo para o outro, para facilitar essa transferência. Uma outra coisa que a gente pode usar é utilizar a terceirização de alguns serviços e utilizar parceiros, né, parceiros comerciais de transporte, por exemplo. Você pode dividir o transporte com outras empresas, né, usar um carro para transportar produtos de diversas empresas e com isso também ratear esses custos. A gente pode terceirizar uma parte da frota, enfim, cobrando um valor justo, mas que seja menor do que o valor que a gente teria por causa de manutenções de veículos, ou o custo de não entregar para o veículo estar em manutenção e uma rota ficar desfalcada. Então a gente pode usar um terceiro para substituir esse veículo que pode estar parado, ou ajudar quando tiver um aumento sazonal de demanda. Por isso a gente consegue otimizar também a compra de veículos novos. E utilizando muita TI, muita tecnologia da informação, procurar saber as informações antes, antecipar junto aos fornecedores e clientes a sua necessidade, os prazos de entrega, marcar janelas de entrega para que os veículos cheguem em horas combinadas e com isso evitar o desperdício de não ter carga entregue no dia, não ter tido tempo suficiente e a carga ter que voltar. Então é importante que haja muita informação prévia para a gente garantir que isso tudo aconteça. Isso tudo à base comercial, à base dos próprios sistemas, né, que estudam pontos de pedido, que estudam estoques de segurança para evitar as falhas, e que isso tudo esteja muito alinhado por conta de programas que já estão preparados para nos dar o melhor rendimento possível. Então, finalizando aqui, as estratégias de redução de custos são fundamentais para as empresas que querem se manter no mercado por um longo tempo. E sem isso as empresas elas tendem a fracassar. Elas não serão perenes, elas não serão sustentáveis ao longo do tempo. Então é necessário que qualquer gestor tenha a consciência de que os custos sempre devem ser melhorados. Porque no Brasil isso tudo é muito caro e sem essa otimização o processo não vai conseguir chegar e ir por muito tempo. Tá? Gostaria muito de agradecer a atenção de vocês todos e contem comigo por que precisar. Um grande abraço.